Audiodescrição. O curso Propulsão Cultural Paraná apresenta sua aula 2, Desenvolvimento Básico da Ideia ao Projeto Cultural. Essa aula é apresentada por João Terra, um homem branco, calvo, de barba e camiseta colorida, vermelha e preta. E também é apresentada por Léo Moita, um homem branco de barba e cabelo curto e camisa branca. Ambos estão no ambiente PUC Arena com um grande telão e uma turma de cerca de 60 pessoas junto a eles. Esse espaço fica na PUC Paraná. E agora vamos para a aula. Pessoal do online, eu vou mandar o materialzinho que a gente vai usar agora para vocês também. Mas não se atenham a querer ficar lendo ele todo, tá? No online eu vou mandar ele inteiro. Mas aqui no presencial a gente está usando só a primeira página dele. Turma, então assim, vou pedir para a gente se dividir em grupos de 5. Pô, Léo, a gente vai ter que mover as cadeiras? Sim. Só fazer uma pequena rodinha aí de 5 pessoas por grupo. Vai aí, se junta aí para a gente pensar aí os nossos projetos. É bom que já conhece gente que não conhecia, já troca uma ideia. Ah, não, pode ser 3 pessoas, pode ser. Tá ok. Já vem para cá, o pessoal já traz computador, já é profissa, né? Aí. Ok, que a gente vai trabalhar projetos aí em grupos. Pessoal online aí, atenção, então. Já mandamos o material no grupo lá, gente. Pessoal, a gente não vai começar exatamente agora esse material, tá? É só para vocês já irem se reunindo, já olharem para essa folha e começar a matutar o que vocês vão desenhar, mas ainda não. Pode ser um por grupo, pode ser mais de um por grupo, pode quem quiser estar em grupo, mas ainda assim, não, mas eu tenho a minha ideia, quero fazer o meu individual, totalmente livre, gente, tá? O estar em grupo é para vocês trocarem ideias, para às vezes você comentar o teu projeto com a pessoa fala, e vai ter isso também? A pessoa fala, bem lembrado, vou pôr isso aqui no meu, tá? Mas lembrando, não escrevam ainda, não comecem ainda, tá? A gente vai começar daqui a pouco esse exercício da folha, é mais para vocês já irem pensando a respeito. Então, o projeto pode ser ou no grupinho de 3, 5 pessoas, ou pode ser um projeto individual, só sentar junto aí para fazer um networking, né? Que é importante. Eu desafio sempre fazer em grupo, que é para a gente, trocar ideia, assim, sabe? Perguntar um para o outro, uma ideia de um complementa o outro, né, Terra? Exceto literatura, a maioria dos projetos são em grupo. Literatura, às vezes, também, né? Então, é legal escrever em grupo, gente. E dizer que não vale nota, apesar de estarmos dentro da universidade, não vale nota, fique tranquilo, podemos pirar o cabeção aqui. E você de casa também pense aí no seu projeto nessas próximas etapas. Vocês querem fazer de um churrasco de R$ 1.000 ou de um show do AC/DC de 7 milhões? Tá tranquilo, tá? Deixa a imaginação fluir. Daqui a pouco, ainda não precisa. Pessoal, vamos voltar aqui para a apresentação, então. A gente tem um materialzinho para mostrar para vocês, bem legal. Depois a gente vai para esse exercício prático, tá? Pessoal do online, não fica se atendo no material ali da base de projetos, que a gente ainda não está usando ela, tá? Já mandei no grupo a parte 2 da apresentação, que é o que a gente vai ver agora. Então, pessoal, vamos primeiro pensar como a gente acha o edital. Pô, vou escrever meu projeto, mas como que eu acho um edital aberto para o meu projeto? Eu sou músico, como que eu acho editais de música? Então, aqui a gente propõe alguns caminhos para vocês fazerem isso, né? Então, o primeiro deles é o espaço do agente cultural, lá no site do Comitê de Cultura. Lá vai ter um monte de modelo de projeto, um monte de modelo de edital, modelo de orçamento, modelo de portfólio, que é o documento da trajetória de vocês. Vai ter uma listagem de sites onde são publicados editais. Então, o site do Prosas, que é um site que publica muito edital público e privado.
o site da Secretaria da Fundação Cultural de Curitiba, o site do Governo do Estado que publica os editais, o CISPROFICE lá que publica os editais estaduais também, um monte de site da Funarte que vai publicar editais que vocês podem acompanhar esse site semanalmente, mensalmente para achar projeto, tá? Então, as dicas que a gente dá. Procurar editais em consulta pública é legal para a gente conseguir propor mudanças. Então, se a gente está sempre acompanhando, principalmente o Instagram ali da Secretaria de Cultura, da Fundação Cultural de Curitiba, ele sempre fala, saiu consulta pública de tal edital. É legal a gente entrar lá e dar uma lida, que às vezes a gente pode propor alguma mudança. Ela vai ser acatada ou não? Não sabemos, mas você pode propor. E geralmente o edital que sai em consulta pública é quase o mesmo que vai sair depois para o pessoal concorrer. Então, se você pega o edital da consulta pública e já vai pensando, opa, área de música, linguagem de música, show, tal, 50 mil reais, tal, você já tem uma base para escrever o seu projeto. Porque quando for sair para inscrição, vai sair ali 2, 3 semanas de prazo. Se você deixar para escrever todo o teu projeto quando o edital abrir, vai ser corrido, não vai ficar o ideal do que ficaria se você já estivesse escrevendo ele antes, né? Então, nunca espere o edital abrir para começar a escrever o teu projeto. Por isso que a gente vai começar hoje, né? Buscar termos específicos quando você for ler um edital. Então, você está lendo um edital, você pode pesquisar termos, você pode, né, ir ali na barra de pesquisa do PDF, colocar valor, objeto, motivo, razão, seleção, notas. Você pode buscar termos que você pensa ali que vão te ajudar a entender melhor, né? Critérios de seleção que vão te ajudar a entender melhor quais partes do edital são importantes. Ler o documento inteiro e tirar dúvidas. Então, se a gente pega um edital que acabou de lançar, lançou hoje um edital da área de música, eu não entendo muito, mas eu decidi que eu vou concorrer. Beleza. Primeiro passo, leia ele inteiro. Você pode ler ele com a ajuda de uma inteligência artificial, mas leia ele de fato, não deixa o trabalho todo para IA. Depois de você ler, todo edital ele tem um e-mail. Nesse e-mail você pode tirar dúvidas a respeito. Então, conforme você vai lendo, você vai anotando todas as dúvidas que surgirem. Tem qualquer coisa ali que você não entendeu, copia aquele trechinho e vai colando num documento seu. No final, você manda esse compilado de dúvidas para o e-mail que está no próprio edital e eles têm o dever de te responder e esclarecer as tuas dúvidas. Claro, faça isso muito antes do prazo fechar. Não adianta fazer isso faltando 2, 3 dias para o edital fechar, que talvez eles nem respondam devido à demanda. Agora, se você faz assim que o edital abre, eles vão te responder e vão esclarecer as suas dúvidas. E nada melhor do que tirar as dúvidas com quem escreveu o edital, né? Com o órgão competente que está coordenando o edital. Que às vezes até a gente erra. Às vezes vem alguém falar com a gente lá, falar, poxa, o edital tal, que eu nem li no caso. Como é que funciona a seleção e tal? Eu falo, olha, eu acho que é assim, geralmente é dessa forma que eles fazem, eu posso estar errado também. Agora, quem escreveu o edital, geralmente está certo, né? Geralmente. Então, fica a dica para vocês tirarem dúvidas com quem escreveu o edital, né? E enviar esse compilado. Uma ferramenta muito legal para vocês fazerem esse estudo de editais é o Notebook LM. Quem já usou o Notebook LM aí? Essa amiga aqui já usou. O Notebook LM é uma inteligência artificial gratuita do Google e ele é diferente do GPT. Porque o GPT, se você está ali conversando, né, você fala assim, eu quero fazer o Uber para cachorro, que no caso o cachorro vai ser o motorista. O Uber vai falar, nossa, que ideia sensacional, você precisa implementar essa ideia. O Notebook LM, ele só vai se ater aos documentos que você enviar. Então, se eu envio ali um edital para o Notebook LM, um edital da Fundação Cultural de Curitiba, e daí eu pergunto para ele, qual a capital da França? Ele vai falar, não sei, não está no documento que você me enviou. Então, ele não alucina, ele não inventa, ele não fica botando a opinião dele no documento. Então, o Notebook LM é muito legal para você ler esse tipo de edital e fazer perguntas, porque ele vai se ater à base de dados que você enviou para ele. Ótima ferramenta de estudo, gente. Fica a dica. E é gratuita, tá bom? Então, hoje a gente vai fazer um pouco do que a gente colocou ali, que é escrever projetos colaborativos. E a gente usa muito o Google Drive justamente porque ele permite que você vai escrevendo em conjunto, né? Que cada pessoa vai escrever num pedaço, vai fazendo comentários. Também indicamos vocês usarem o Google Drive para isso, tá? Outras dicas. Preparar-se com tempo de sobra.
Como eu falei, quando o edital abre, ele tem 2, às vezes 3 semanas de prazo, raramente é mais do que isso. Se você for deixar para escrever o projeto, reunir a equipe, pegar portfólio de todo mundo, fazer orçamento, tudo na hora que o edital abre, vai dar ruim. Comece antes. O que dá para começar antes? Deixar o seu portfólio pronto e organizado. Depois a gente vai falar mais de portfólio. A gente pode ir lá no espaço do agente cultural, tem vários modelos de portfólio, até de um ator de teatro sensacional, um dos melhores que tem no Paraná aqui, se não o melhor. E tem também vários outros modelos de projeto lá. Então, deixar o seu portfólio organizado, que nada mais é do que o documento da sua trajetória, que conta tudo que você já fez no âmbito cultural. Ah, eu trabalhei com administração de empresas durante 10 anos, eu boto lá no meu portfólio? Provavelmente não, a não ser que seja uma empresa do setor cultural. Mas você coloca todas as suas experiências culturais nesse portfólio, tá? E aí é onde muita gente trava. Vai escrever o projeto, mas já começa a pensar, puxa, mas eu não tenho portfólio. Mas eu nunca fiz nada de cultural, né? Mas igual a gente estava falando ali com as amigas no intervalo, todo mundo começa de algum lugar. Todo mundo começa sem ter portfólio, né? Então, mesmo que você não tenha, coloca lá, eu participei da produção de uma peça de teatro 20 anos atrás, ali quando eu estava na escola. É o que tem por enquanto, coloca lá e beleza. E depois você vai complementando conforme o seu portfólio for crescendo, tá? Escrever um pré-projeto, pelo menos. Você pode escrever o projeto completo, mas se não der, escreve pelo menos um pré-projeto, que é um pouquinho do que a gente vai começar hoje. Tá? Tenha a equipe principal meio fechada e fale para eles já prepararem ficha técnica e portfólio. Então, você vai fazer um projeto de música, você já sabe mais ou menos quem vai trabalhar com você. Um audiovisual, um teatro, você já tem uma ideia, né? Quem que você vai chamar para executar contigo. Se não sabe, tem que começar a procurar essas pessoas. E pedir para elas, olha, você já tem sua ficha técnica, que é meio que um currículo? Você já tem o seu portfólio? Geralmente a gente fala que a ficha técnica é o currículo, é o escrito, é onde você escreve, eu me formei em Harvard. E o portfólio é onde você comprova colando ali a foto do seu diploma, né? Então o portfólio é muito mais visual, referências visuais, fotos, diplomas, comprovações. E a ficha técnica é onde você relata ponto a ponto, como se fosse um currículo mesmo. Tá? Por que a gente precisa pedir para as pessoas deixarem isso pronto? Bom, chamei o Léo Moita para o meu projeto lá, falta 3 dias para enviar a inscrição, eu estou lá escrevendo os textos, deixando tudo bonitão, e aí eu falo, Léo, já preparou seu portfólio? Já preparou sua ficha técnica? Ele fala, ainda não, vou ver se eu consigo terminar. E aí você fica sem conseguir enviar o projeto, porque tem pessoas que ainda não prepararam a ficha técnica e o portfólio. Isso não é uma crítica, não, tá? É uma situação bem fictícia, tá? Que o Léo tem tudo organizadinho já, tá, gente? Então, outro ponto importante: certidões negativas em dia. Já cansei de ver gente que perdeu o edital que estava ganho, que a pessoa tinha escrito o projeto, sido selecionada, iria receber o recurso. Na hora que foi lá na fundação, lá que foi assinar o projeto, opa, precisa aqui da certidão negativa estadual. A pessoa vai tentar emitir lá no site do governo do estado, não emite, porque às vezes está devendo um IPVA lá em 2014 do carro que vendeu para o tio nunca transferiu, lascou, não recebe o recurso, tá? Ah, mas eu estou devendo para o Nubank, estou devendo para o Roxinho. Não vão deixar eu participar do edital? Tranquilo. É uma grande diferença. Você está devendo para o governo e você está devendo para o Nubank. Se você estiver devendo para o governo federal, estadual, municipal, você não consegue participar de editais, salvo raras exceções que permitem. Agora, se você estiver devendo para o banco, ou para uma empresa, ou você está com o nome no Serasa, isso não é um impedimento para você participar de edital, tá? Se você tem alguma dívida do MEI, de um IPVA, de um IPTU, de alguma coisa, tem aquele site o Regularize, que ele é muito legal. Você entra lá, parcela em perder de vista a tua dívida e você consegue emitir a sua certidão negativa e participar do edital. Só não deixa para fazer isso, pelo amor de Deus, se você for aprovado no edital, né? Tem gente que é aprovado e tem lá 7 dias para levar os documentos na fundação e a pessoa daí vai ver que não tem a certidão negativa, tem que correr atrás, e aí às vezes não dá tempo, a pessoa perde o edital. Já cansei de ver isso acontecer. Faça orçamentos, tenha custos em mente, mesmo nos editais que não pedem o orçamento na inscrição, você precisa meio que fazer, né? Não ponto a ponto, inteirinho,
Mas você precisa ter uma noção de quanto vai custar, né? Até porque senão você não consegue nem saber em qual faixa de projeto você se inscreve ali, tá? Ô, Terra, isso aí que você falou para a gente pensar antes, a gente fez com o churrasco, É o churrasco. né? A gente pensou nessas coisas aí no churrasco, o que que tem, o que que não tem, quem vai, quem não vai. E fazer projeto cultural nesse país é um exercício de ansiedade e controle emocional, porque é isso, você tem que vai sair, então eu já deixo as minhas ideias prontas, já escrevo tudo, cada um vai ter um método aí de deixar suas ideias prontas, num caderninho, num documento de Word, post-it na sua área de trabalho, né? E aí quando vem, abre o edital, você lê, e desses 3 aqui, esse aqui encaixa nesse edital. É um exercício tanto, e é o nosso exercício possível hoje em dia de pensar em realizar um projeto cultural. Quem quer falar? Não? Tá. Bom, vamos mostrar um modelinho de edital ali. Então, pessoal, até alguns anos atrás, os editais eram de maneira bem tradicional, né? Ponto a ponto, do edital, do objeto, e aquele negócio a perder de vista ali, 95 páginas. Hoje em dia ainda tem 95 páginas, mas pelo menos tem um sumário, né? Ficou um pouquinho melhor, ficou um pouquinho mais fácil de você achar aquilo que você quer entender no edital. Então, com o passar dos anos, eles estão ficando cada vez mais amigáveis, cada vez com uma leitura um pouquinho mais simplificada e menos burocrática, menos juridiquês. Não está no ideal, mas as coisas vão melhorando com o tempo, né? E tem a grande mania de edital, que é escrever do edital, das inscrições, do financiamento, que poderia estar escrito informações sobre o edital, informações sobre as inscrições, né? Mas o pessoal gosta de falar bonito. Então, né, aqui ele mostra um pouco isso, né? Do edital, geralmente é a apresentação do edital. Do objeto é a finalidade. Do valor, os valores de fomento disponíveis. Da participação e da vedação é quem pode e quem não pode participar. Quem não pode, geralmente, é quem está ligado àquele órgão que vai executar o edital, né? O edital estadual, quem está ligado à Secretaria de Cultura do Estado não pode participar. Documentação, né? Prazos, lista de documentos exigidos. Como vai funcionar a seleção? E toda a seleção ela é em etapas, né? Então, primeiro a gente vai ter geralmente análise de mérito, então é dado as notas dos editais. Depois tem a etapa de habilitação, que é dos documentos, né? E às vezes inverte, tem edital que é o contrário, primeiro vê os documentos, depois dá a nota, mas geralmente você recebe a nota primeiro. Daí você não precisa correr atrás de documento, separar tudo certinho, né? Claro que é para ter já ter isso pronto, né? E do projeto, diretrizes gerais para planejar o projeto, e das inscrições, prazo e procedimentos de inscrição, né? Desclassificação dos projetos, como que eles escolhem desclassificar o seu projeto na sua inscrição, se for o caso. Pedidos de revisão e de recurso. A dica que a gente dá no Comitê de Cultura é: tirou menos de 10, escreve recurso. Se tirou 99,9, escreve recurso. Fala, não, eu acho que eu tinha que ter ganhado 10. Porque a gente cansa de ver também. A pessoa está com 98,3, está aprovadíssima. Ela fala, não vou escrever recurso, minha nota está ótima, está excelente. O que acontece depois dos recursos? Muita gente que estava com uma nota menor escreveu o recurso, subiu a nota, e a nota 98,3, que era boa, já não é tão boa mais, e a pessoa deixa de receber o recurso. Então, escreva sempre um recursozinho ali. Do termo de apoio, obrigações das duas partes, e da prestação de contas. Prestação de contas muito importante, tá, gente? Muita gente erra na execução do projeto porque quer executar ali tá afoito para fazer o projeto e começa a pensar assim, fulano, eu tenho que pagar ele, mas eu quero pagar ele já, eu vou fazer um Pix da minha conta, depois eu pego o dinheiro do projeto e passo para minha conta, problema, é o mesmo valor, é o mesmo custo, né? Isso aí dá um BO imenso, gente. Então, recurso do projeto tem que sair da conta do projeto com a nota fiscal atrelada, tá? Então, se não fizer dessa forma, na hora da prestação de contas vai dar ruim. Eu já vi projeto, era um projeto de cultura alimentar. Então, tinha compras de mercado para comprar os ingredientes que tinha lá relacionado com receitas de pinhão e tudo mais. Então, tinha que fazer essa compra de ingredientes. Num desses recibos de mercado, tinha um pacote de ração de cachorro, R$ 30 lá. Fundação Cultural olhou e falou, eu quero R$ 30 de volta, porque esse pacote de ração aqui, vocês não usaram para fazer receita, né? Estão errados ou estão certos?
Estão certíssimos, porque realmente foi uma compra indevida com recurso do projeto. Critérios de avaliação de um projeto. Objetivo. Ó, e aí você já começa a pensar como vocês vão aplicar no projeto de vocês, porque é dessa forma que ele vai ser avaliado, né? Muita gente começa a achar que um projeto é avaliado tipo um Enem, né? Múltipla escolha ali, bota dentro de uma máquina, a máquina fala, você tirou 78,3. Não, gente, um projeto cultural é avaliado por pessoas reais, pelos avaliadores, né? Que muitas vezes estão cansados avaliando 40, 50 projetos no mesmo dia. Então, se a gente quer florear demais, escrever mais do que deveria, o que acontece? Nota do nosso projeto diminui. Então, objetividade. Apresentar seu tema, suas ações de forma clara, objetiva. Não precisa florear demais, não precisa ser mais lúdico do que o necessário, mesmo se tratando de cultura. Consistência do planejamento. Prazos, etapas, pré-produção, produção, pós-produção e procedimentos bem organizados, que faz sentido com a proposta, que mostra que você sabe como que você vai executar, né? Capacidade de impacto e inclusão, alcançar novos públicos, integrar comunidades locais, contemplar grupos vulneráveis. Aqui nesse projeto, a gente teve um agente, tinha previsto no orçamento, um agente de campo, que ele foi em batalhas de rima, que ele foi nas cidades da região metropolitana fazer convite para estar aqui e para estar online também. Então, a gente acredita que a gente alcançou uma democratização talvez um pouquinho maior do que alcançaria, porque tinha esse agente buscando pessoas para participarem do curso que não saberiam do curso através do cartaz que está colado aqui e que está colado lá no centro da cidade, né? Responsabilidade ambiental e econômica, isso a gente vai falar um pouquinho mais depois. E competência profissional da equipe para cumprir as funções técnicas. Então, portfólio, ficha técnica. Bom, agora sim, depois de falar tanto, né? Vamos para o nosso exercício. Quebrando o gelo na escrita de projetos. Bom, passo 1, 2 e 3 a gente vai fazer aqui começando, tá? Então, o que eu vou traduzir lá para o meu interior como o que é, o que é isso? Então, é uma oficina, é um espetáculo, é um curso, é um sarau, é uma exposição. O que é? O que é o projeto? Para quem que é? Para crianças, idosos, artistas, independentes, comunidade indígena? Para quem que é que você está fazendo o negócio? E o como? Como é que faz? Recursos disponíveis, voluntários, material reciclável, instrumentos musicais, redes sociais. Como é que você vai fazer isso acontecer? Rapidinho, 10 minutos para a gente conversar aí em grupo, pensando o que é, para quem que é e como é que faz. Mãos à obra, 10 minutos, você de casa aí, faça aí também esse exercício. Ou faz o grupão todo um projeto só, ou vocês fazem individual, só que estando junto e trocando ideia.
Pessoal, e não precisa ser perfeito, tá? Faça um negócio ali meio viajado mesmo, não tem problema. Não queiram desenhar o projeto completo, o projeto de uma maneira super viável. Agora é para sonhar. É primeiro passo, primeiro passo. Desirê, que está online. Quando o projeto tem 10 componentes, eu coloco o portfólio completo de todos ou faço um compilado? Sugestão de como eu faço na minha companhia, obviamente, né? Eu coloco sempre um documento de Word com o link de cada portfólio. E aí pode ser o portfólio estendido, não precisa ser compilado. Se não for possível fazer isso no edital, aí você coloca o compilado. Mas eu acho que vale analisar os megabytes e quantidade de coisas que você pode subir para esse edital específico. Se alguém quiser chamar eu e o Léo aqui para dar uma ideia, para contextualizar melhor, para dar uma dica de como desenvolver o projeto, pode chamar, gente. Um minuto. Vamos arrematando aí para a gente seguir, gente. Você de casa aí, faça esse exercício. O que, para quem e como. Faz um rascunho aí, aproveita. Aproveita para já criar um projeto seu aí. Agora, nesse primeiro momento, a gente vai escolher alguns para apresentar. Quem quiser apresentar já se prepara aí. Acabou, gente. Acabou, Bom, deixa como tá. vamos lá então. Vocês vão ter um mês para preparar melhor. Vamos começar lá do fundo para frente. Atenção no Léo lá, gente. Turma, vamos começar aqui a apresentação dos projetos. Pessoal, vamos lá. Vamos parar um pouquinho agora a dinâmica. Olha lá pro Léo. O Léo tá lá no fundo, gente. Senão não dá tempo, senão não dá tempo. Vou pedir para o pessoal aqui do grupo do Fundão falar um pouco o que, para quem e como é o seu projeto, como Qual vai que é a funcionar. pegadinha, Léo? E eles vão ter 1 minuto no cronômetro para falar. Ok? Grupos que estão aí conversando, dá uma seguradinha para a gente escutar aqui o pessoal. Pessoal, segura o diálogo, por favor, todo mundo. Vamos ouvir lá o grupo. Aí agora cada grupo vai falar o seu projeto Vamos em lá. 1 minuto, tá 1 bom? minuto. Quem Vamos lá, vai gente. aqui? Vai lá, Léo.
Bom, o título do projeto é Centro Cultural Colônia Faria, tá? Ele é um centro aglutinador da cultura local, que está localizada no município de Colombo, de uma comunidade de imigrantes italianos que reside há 140 anos neste território. Esse projeto é para a comunidade, para que possa permanecer, porque ela é uma comunidade tradicional, então nós queremos continuar e preservar a cultura local, né? A cultura imaterial e a preservação disto mesclado com outras culturas que estão no entorno. Boa. Eles têm o como. Eles não querem abrir o como, tá certíssimo. É isso aí. Vamos lá, então, próximo grupo aqui. Quem que vai no microfone? Tá, o título provisório do nosso projeto é o Queer Iritiba. Isso. Ele seria uma oficina de performance, construção de figurino, maquiagem e expressividade focado nas subculturas queers, onde seriam 6 aulas divididas em várias categorias, que seria maquiagem, figurino e performance. De quem para quem? Nós seríamos o coletivo Vênus, focados nas subculturas queers, e seríamos os responsáveis pela produção, organização e mediação das oficinas. Os profissionais escolhidos para intervir as aulas, para ministrar as aulas da comunidade interessada seriam do próprio coletivo, e seriam tanto homens quanto mulheres para participar. Qualquer 10 segundos. Seria em dezembro de 2026, na Casa Lafay, onde possuem um espaço apropriado para apresentações e produções culturais. Mentira. Vamos aqui, então. Oi, então o nome do nosso projeto é Multiversos. É uma websérie de 12 episódios, cada episódio vai ter 30 minutos, onde a gente vai, nos espaços, visitar expoentes da cena artística curitibana, tanto de artes visuais, artes cênicas, música e comunidade tradicional. Essa websérie ela é focada para o público geral, mas especialmente para a classe artística de 20 a 35 anos. É o público-alvo, gente, é o público-alvo, mas é para todo mundo. E ele vai ser disponibilizado tanto no YouTube quanto em outras plataformas de streaming. Isso aí, hein? Vamos lá, então, aqui. Aqui não deu ainda, vamos passar. Pera lá. Aqui, opa. É simples, hein, gente? É coisa simples, hein? Simplérrimo. Vamos ver aqui essa turma. O título estamos a definir. Mas o que pensamos em um livro de desenhos em quadrinhos sobre os povos indígenas do Paraná, predominante caigangues e guaranis. Para quem? Para jovens periféricos, jovens dos territórios indígenas e das escolas públicas. Quando? Não, como, quando e onde? O como seria publicações digitais, para atender o mais longe possível dentro do território do Paraná. O físico, para que as escolas tenham e as bibliotecas tenham essa publicação nas suas bibliotecas. Onde? Curitiba e região. E quando? Abril de 2027, porque é o mês das nações indígenas do país.
Pronto, faltou 5 segundos ainda, tá ótimo. Oi. Só projeto, eu aprovaria todo mundo se eu fosse parecerista. O título é Encontro entre Histórias. É um ciclo de oficinas que aconteceria uma por mês, envolvendo um público de uma escola municipal periférica, em que a gente faria a combinação entre um estudante e alguém de uma idade assim sênior, 60 a mais, para participarem de oficinas de dança e desenho. Então seriam 2 grupos, enquanto um grupo dança, o outro faz os retratos disso. Por fim, seria uma exposição desses vídeos e desenhos produzidos ao longo do tempo. Boa, tá feito. Palmas para esse projeto aqui também, pelo amor de Deus. É o título provisório Fotógrafos Curitibanos, que é um produto para multiplataformas, como YouTube, Spotify, site, redes sociais, sobre os trabalhos de fotógrafos de Curitiba. Intermedial. Isso aí. Fiquei. Aí sim, o produto é sobre os fotógrafos curitibanos e para quem? Para quem? Para estudantes, fotógrafos, pesquisadores, amantes da arte. Como? Entrevistas por vídeo, por áudio, também presencial, por escrito. Quando? Aí, durante um período a ser definido, agendado, e aí onde é isso? A gente vai produzir, abrir para a comunidade de uma forma gratuita para que acessem por YouTube, Spotify, por os caminhos que eles quiserem. Perfeito. Palmas aqui. Mais um projeto aprovado na Lei João Terra de Incentivo à Cultura. Vamos aqui o grupo do Six Seven. Vamos embora. Então, o título provisório do nosso projeto é SIC 7, que se baseia em oficinas multiartes de música, teatro, literatura e cinema, que foi o encontro desse grupo aqui. Nessas oficinas, a gente apresenta, faz com adolescentes do SIC, mais especificamente no Teatro da Vila, apresentando essas 5 modalidades. E aí, o resultado final disso é um sarau, onde esses adolescentes apresentam o que eles construíram no período de 3 meses com encontros semanais. Então, a gente desenvolve as oficinas com os adolescentes e eles promovem também esse sarau no final para envolver a comunidade, para que a gente consiga também trocar com essa comunidade e acessibilizar também a cultura, descentralizando ela. Obrigada. Boa, boa. Sim, certo. Muito bom. Vamos lá, então, aqui. O nosso projeto se chama GastroArte. Ele é basicamente um projeto de oficinas formativas dentro do âmbito da gastronomia e da cultura. Ele, basicamente, é um projeto que a gente vai levar crianças, adolescentes, na verdade, de 14 a 16 anos, para cozinhas comunitárias e afins, para ensinar eles e capacitar eles a cozinhar, né? Cozinhar, mas não simplesmente cozinhar, entender o que está por trás de gastronomias culturais e periféricas, né? Então, é realmente capacitar esses adolescentes através tanto da prática gastronômica quanto da história, da arte envolvida, então trazer profissionais, né, de múltiplas áreas. Aqui a gente trabalhou na ideia de que temos várias áreas diferentes trabalhando aqui, então a comida dentro da história, a comida dentro da música, a comida dentro do teatro e a comida pela comida. Ficaram felizes com o projeto?
É, né? É bom, é bom. Gente, exercício simples aí. Cada grupo escutou o outro falando, né? Como que a gente poderia fazer a apresentação do outro grupo, né? Tomara que tenha passado na cabeça de vocês aí como é que... Nossa, eu falaria dessa maneira. Ah, será que esse projeto quer dizer isso? Será que a pessoa falou exatamente o que ela queria falar com o projeto dela? Ficou evidente a ideia de todos os grupos? Ou faltou alguma informação? Eu acho que a gente, enquanto parecerista, vai olhar sempre isso. Se está claro ali, se a gente consegue entender o que é. Ah, não, é uma exposição, mas é meio um espaço brincante. Espera lá, o que é isso? Ah, não, é uma vivência culinária nas cozinhas comunitárias, nos assentamentos, em cozinhas do candomblé, cozinhas... Ah, tá, entendi o que é. O Quiritiba, uma programação de oficinas, assim. Eu acho que é muito importante esse o quê. Esse o quê é central. Quando você tiver um o quê de um projeto cultural, comenta com um amigo legal. Não pega aquele amigo chato, né? Porque a gente tem amigo chato e um amigo legal. Mas comenta com um amigo legal e fala, cara, me faça perguntas do meu projeto, para eu saber responder assim, suave, o que é o meu projeto. É um exercício barato, né? Convida um amigo para um cafezinho ali, não vai custar muita coisa, mas troca essa ideia, fala, ó, pensei nisso, né? Geralmente a gente fala, terra, tive uma ideia, pensei nisso. Aí o que é, Léo? É isso, é isso, é isso, é isso. Tá, mas você está vendo isso aqui? Então, um exercício tranquilo, mas essencial. Não menospreze o poder do o quê. Para a gente parecerista, quando lê, é tão legal quando já no primeiro parágrafo assim a gente entende. E aí a gente vai complementando a leitura ao decorrer do projeto, e o orçamento equivale a esse o quê. E o plano de divulgação equivale a esse o quê. E a acessibilidade equivale a esse o quê. Quem é parecerista, olha um pouco para isso, né? Pode, claro. Eu analiso projetos do Brasil inteiro, fui parecerista do Ministério da Cultura, e é incrível que tem projetos que eu leio e eu não entendo o que o cara quer fazer. Não tem a quantidade, não tem o local, não tem o público, não tem. Então, o que eu não tem como avaliar? Fui parecerista aqui também do Estado e do município, e é isso, assim. E aí fica evidente, né? Nesse sistema editalístico, fica evidente daí quem passa e quem não passa, porque o camarada não conseguiu organizar as ideias dele ali para um outro ler. Então, é verba pública também, é dinheiro público. Como é que a gente vai colocar dinheiro público nessa ideia que está um pouco confusa? Opa, tem essa ideia aqui que está mais evidente, que eu consigo ver melhor aqui o que a pessoa vai realizar. Então, assim, o que, gente? O exercício do o quê? O que é isso? Que o nosso projeto, a gente carrega ele com muito carinho, né? O nosso projeto perfeito, a nossa execução da nossa vida. Então, a gente acha que todo mundo que vai ler ele, os pareceristas inclusos, vão olhar e falar, nossa, que ideia sensacional que ele teve, nossa, essa aqui merece 10. E às vezes a gente está com um texto super lúdico, super, né, inventando toda uma história para chegar onde o projeto chega e não explica nada direito. A gente tem todo aquele carinho pelo projeto, e tanto carinho que a gente não consegue escrever de forma objetiva o que ele é, né? Fica inventando, às vezes escrevendo igual o GPT, falando esse projeto incrível, sensacional, quebrador de paradigmas. E às vezes é só um show de música, gente. Fala que é um show de música, né? Então, agora que vocês fizeram uma base do que é o projeto de vocês, a gente vai explicar melhor algumas partes do projeto e depois a gente vai voltar um pouco para esse, se der tempo, né? A gente vai voltar um pouco para esse exercício. Se não der tempo, fica de lição de casa e a gente continua na próxima terça sem grandes problemas, tá bom? Mas a ideia é que agora que vocês já têm uma ideia na cabeça, vocês vão passando pelo material aqui já pensando, posso qualificar dessa maneira, posso escrever isso, posso usar esse argumento, tá bom? Vamos lá, então. Então, o que, como e porquê tem que virar? Tem que virar uma apresentação,
que vai falar qual a área artística, qual que é o público-alvo, vai apresentar claramente o projeto, vai falar os números do projeto, para quantas pessoas, quais são as datas, quantas exibições, quantas sessões vão ter, tudo isso tem que estar muito claro na apresentação. Objetivos. O que o seu projeto quer realizar? Geralmente a gente tem um objetivo geral, um objetivo guarda-chuva do projeto e objetivos específicos. E objetivos específicos eu gosto que seja quase como um checklist do projeto. Então, tudo que vai acontecer no projeto tem que ser um objetivo específico. Formar 50 pessoas no curso Propulsão Cultural Curitiba na modalidade presencial. Formar 90 pessoas na modalidade online. Criar material de apoio para as aulas. Fornecer coffee break no intervalo. Tudo pode virar um objetivo específico do projeto. Fornecer 4 sessões de contrapartida. Tudo pode virar um objetivo específico. Justificativa. Por que o seu projeto é importante? Tem um slide demais da justificativa, a gente vai falar depois melhor dela. Contrapartida. O que você vai ofertar para a sociedade como retorno? A grande maioria dos editais pede uma contrapartida, que é uma ação extra, quase que descolada do projeto, do objetivo primário dele, mas que faz parte dele. Então, por exemplo, no nosso caso aqui, nosso querido Léo Moita vai realizar algumas oficinas de contrapartida social, quase como uma aula dessa, só que em menor escala, uma aula de 2 horas, e voltada para um ensino médio, né, Léo? Então, em escolas e colégios, né? Mas, por exemplo, eu não vou fazer uma aula de jazz, que não tem nada a ver com o projeto. Eu vou fazer, a contrapartida está sempre localizada na área do projeto principal. É importante lembrar isso. Perfeito. Como eu trabalho lá com educação ambiental, a gente tem alguns projetos que às vezes envolvem agroecologia e tal. Uma contrapartida que eu já executei era que cada ingresso vendido de um evento lá resultaria numa árvore plantada. Essa era uma das contrapartidas do projeto. Mas, então todo projeto tem que plantar uma árvore por ingresso? Obviamente não. Tem que se relacionar ao projeto, né, gente? Planejamento financeiro, então, orçamento, o famoso, o pessoal tem muito medo. Quem faz o projeto, ficha técnica e currículo, circulação do projeto. Como é que você vai divulgar? Como que você vai distribuir? Você vai fazer cartaz? Você vai falar na rádio? Você vai contratar assessoria de imprensa? Como que você vai divulgar para ter uma adesão legal? Aqui nesse projeto, por exemplo, eu acredito que a gente teve um sucesso legal, porque uma terça-feira à tarde, inclusive parabéns a todos os presentes, estamos aqui com uma galerinha bem legal, 60 pessoas no online lá também, então somando todo mundo, temos aí 100 pessoas participando de um curso no meio da semana, de um dia útil, então muito obrigado a todo mundo que está presente. Não, pode terminar. E etapas de trabalho, que é aquela ideia do churrasco lá, né? Pré-produção, produção e pós-produção. Não, só voltar o slide um bocadinho, Terra. Alguém nunca tinha ouvido falar nessa organização aqui? Todo mundo já está um pouco ambientado nessa organização? Apresentação, justificativa, objetivo. Quem está fazendo facu aqui é quase fosse um TCC, né? É quase um projeto de mestrado, de doutorado. Mas, para a escrita de projeto, alguém não sabia desses quadradinhos aqui? Todo mundo sabia. Ótimo. Então, a gente só está revendo. Ótimo. Muito obrigado pela resposta de todos e de todas. É isso aí. Então, o grande trabalho de escrever um projeto cultural para um edital é transformar essa folha que vocês têm na mão nesses textos aqui. E, obviamente, ter uma equipe, né? Ter um negócio montadinho. Então, vamos passar alguns daqueles textos ali. A apresentação. A apresentação, a gente gosta de dividir o que é, né? O que está aí, qual que é a ação cultural, qual que é a importância dela, quem que vai participar, quem que vai fazer, quem vai se beneficiar, como, onde e qual o período de realização, quais os resultados, qual que é o impacto para a cultura, qual que é o impacto para quem vai assistir, para quem vai participar, o que eles vão aprender, né? E a gente gosta de usar muito para a apresentação aquela ferramenta, né? 5W2H, que é conseguir responder de forma objetiva o que, por quê, quem, onde, quando, como e quanto. Se você faz uma apresentação que você responde isso, já está melhor do que muito projeto, né, amigo? Por favor. Eu acho que ali no quem
é que é um pouco confuso, porque tem o quem para quem e tem o quem faz. E como diferenciar e onde que isso vai entrar. Porque, às vezes, quem faz também se beneficia, dependendo do projeto, né? E não necessariamente é para ele, mas fazer é para ele. Isso que eu queria te perguntar. Geralmente a gente define os dois públicos, né? Quem Na está fazendo, quem está executando, Na conta dessa apresentação é história. importante falar isso. Para quem que está fazendo e para quem que é. Ou seja, dá uma pista ali, opa, entendi. Fazer um aspecto geral do projetão todo na apresentação, né? E principalmente no primeiro parágrafo, para a gente não ter o parecerista não entendendo o que é. Gente, é uma peça de teatro com essas pessoas, para tanto de público, tantas apresentações, tantas é com libras, tantas é com audiodescrição, vai ter ônibus para pegar a molecada para assistir, vai sair de tal bairro, vai acontecer em tal período com essa divulgação. Pum, eu não tenho dúvida do que é. Aí depois eu vou falar um pouco de quem faz, aí eu vou falar um pouco mais para quem que é, como é que esse projeto se organiza no mundo, e aí está feita uma apresentação. Mas é isso, primeiro parágrafo, bem técnico, bem técnico. Eu estou lendo 500 projetos. O material humano também é falho, né? Tem uma subjetividade na avaliação ali. Então, se eu estou pescando ali, não, opa, já entendi. Tá bom, ok. Aí eu vou ler o porquê dele, que daí vem depois. Como que a gente deve escrever uma apresentação? Igual o Léo falou, é uma peça de teatro, parari, parará. Como muita gente gosta de escrever, nascendo da Terra no ano 1942, parará, né? Começa a criar todo um lúdico já no comecinho do texto. O avaliador olha aquilo e fala, gente, não estou entendendo nada, por favor. Objetivos. Então, a dica ali sempre de dividir objetivo geral e objetivos específicos. Hoje em dia, a maioria dos editais já divide dessa maneira, né? Antigamente era inovador. Então, as ações e o cronograma do projeto, tudo vira um objetivo, né? Tudo que vai ser feito, né? Então, tem aqui essa métrica SMART, né? Então, ser específico, mensurável, atingível, relevante e temporal, né? Como um projeto geralmente quase sempre tem começo, meio e fim, os objetivos também vão ter, né? Também vão ser medidos. E aqui é uma listagem de verbos que a gente geralmente usa quando a gente está escrevendo os objetivos, né? Então, realizar, tal, utilizar, elaborar tal material, propor, né? Então, alguns exemplos aqui que vocês podem usar quando vocês forem escrever objetivos. Qual que é o nome dessa tabela que você gosta de falar, Léo? Taxonomia de Bloom, B-L-O-O-M. Coloca no Google ali, taxonomia de Bloom, tabela taxonomia ou de não, Bloom. se vocês não quiserem, não precisa. Taxonomia de Bloom. Vou colocar lá no grupo. Informação, essa é importante, hein, gente? Justificativa. É o momento de convencer o parecerista que o seu projeto merece o recurso mais do que os outros. Porque, no fim das contas, um projeto cultural num edital é basicamente isso. Por que que o meu projeto merece o recurso mais do que os outros que estão inscritos? Então, como que a gente faz isso? A gente justifica o projeto defendendo ele através da importância que ele tem para a sociedade, para o meio que ele está inserido, para as pessoas que vão participar, o que ele vai agregar na cultura como um todo. Como que a gente não faz uma justificativa relacionando só com a minha trajetória pessoal? Eu já vi justificativa que era bizarro, assim, o cara era músico, e a justificativa dele era assim, esse projeto vai ser muito importante para a minha trajetória como músico, ele vai me expor em todo o Brasil como músico, a minha carreira vai decolar através desse projeto. Gente, e daí? Tem que servir para a sociedade, tem que servir para as pessoas, e não só para o proponente, né? Aqui a gente tem uma definição, mais ou menos, da justificativa, né? Então, por que que o seu projeto é importante? Qual que é a relevância social dele? É uma demanda crescente? Ele atende um público que geralmente não tem acesso a esse tipo de cultura que você está realizando? É um problema que está crescendo, que está agravando, que falta mobilização social, falta política pública para esse problema que você está evidenciando no seu projeto, né?
Quais os seus vínculos? Você vai trabalhar com a aldeia tal, tal, tal lá? Você tem algum vínculo com essa aldeia? Você morou nela? Você conhece as pessoas que estão lá? Não necessariamente isso é obrigatório, mas isso reforça a sua justificativa, né? Qual que é a sua experiência com o público-alvo? E qual que é o seu potencial de inovação? Tudo bem o seu projeto não ter nada inovador? Ok, mas poxa, será que não é legal a gente fazer diferente? Será que tem tantos projetos, por que que o seu não pode ter alguma coisa diferente? Por que que o seu não pode inovar em algum campo, né? Aqui uma coisa que a gente sempre gosta de pôr na justificativa. Relacionar, isso aqui é a moda do momento, gente. Relacionar o seu projeto com a Agenda 2030 da ONU, como relacionar os seus projetos com os ODS. Então, a gente tem aqui 17 ODS, né? Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, tem ali erradicação da pobreza, saúde e bem-estar, educação de qualidade. Isso aqui é super fácil de fazer. Um parágrafozinho pequenininho da justificativa você coloca. E esse projeto se relaciona com os seguintes objetivos sustentáveis da ONU. Pá, educação de qualidade. Por quê? Esse projeto traz tarará, parará, parará, né? 11, cidade e comunidades sustentáveis. Através, parará, parará. Então, relacionar o seu projeto com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Saiu até uns editais ano passado que isso aqui era obrigatório. Contrapartida social. E essa é onde muita gente critica, fala, poxa, mas eu estou recebendo dinheiro, eu estou executando já um projeto gratuito para a sociedade, ainda preciso entregar mais alguma coisa? Sim, é como funciona geralmente, né? Tem gente que não gosta da contrapartida social, eu pessoalmente não tenho nada contra, eu acho que faz parte do projeto como um todo, né? Então, é uma atividade gratuita que você faz além do projeto. Como eu falei aqui, no nosso caso, é uma oficina que vai parecida com essa, mais introdutória ainda, que vai ser feita para alunos do ensino médio em específico, tá? Poderia ser um plantio de uma árvore, se fosse um projeto que se relacionasse, pode ser inúmeras coisas, né? É muito comum ser oficina, ser alguma coisa nesse sentido, uma palestra, uma roda de conversa, alguma coisa nesse caráter educativo. Precisa ser? Não, não precisa. O pessoal de música geralmente faz muito. Ah, eu sou pianista. Eu escrevi um edital para um álbum de piano. A minha contrapartida vai ser uma oficina de introdução ao aprendizado do piano para crianças e adolescentes. É bem comum a gente ver isso. É inovador? Não. Né? Dá para pensar uma contrapartida melhor? Dá. Mas não é fácil também você inovar uma contrapartida quando é uma parte do orçamento ali bem pequena dentro de um projeto, né? Mas tem que pensar na contrapartida. Orçamento. Orçamento a gente quase não vai falar. Tem muitos modelos lá na página do Agente Cultural do Comitê de Cultura do Paraná, tá? Vocês podem dar uma olhadinha lá. Mas, basicamente, é você conseguir dividir certinho os custos ali, né? Tabelar eles ali, descrevê-los, qual a quantidade, qual a ocorrência dele, qual o valor unitário, qual o valor total. Não tem segredo, mas não é fácil, né? É simples, mas não é fácil. Eu não tenho nada contra a partida social, mas é uma dúvida mesmo. Por exemplo, essa é a ideia que a gente pensou. Seria uma oficina já em escolas. A ideia em si, o projeto em si, ele não pode, de alguma forma, ser uma contrapartida. Mesmo ele sendo já num estilo de contrapartida. Entende? Tem que pensar algum. Sim. Então, o projeto já é uma oficina. O projeto pode ser. O projeto já, repetindo um pouco o que elas estão falando, para o pessoal do online, o projeto já é uma oficina. Então, como que vai ser a contrapartida? Aí dentro do projeto tem um sarau. O sarau pode ser uma oficina, pode ser uma contrapartida? Pode. Uma cartilha que relacione com o material que vai ser distribuída gratuitamente? Poderia também ser uma contrapartida. Ah, eu tenho que ter uma contrapartida só por projeto? Não, posso ter mais de uma. Leva ali o microfone para elas, gente. Então, o orçamento a gente não vai se ater muito, tá, gente? Principalmente nessa aula aqui. Depois, nas outras, a gente pode falar um pouco mais. Só uma contribuição em relação à contrapartida. Claro, depende de edital, né? Tem edital que pede o que eles querem. Mas a contrapartida não pode ser mais relevante do que o seu produto. Então, por exemplo, o meu produto
uma oficina. A minha contrapartida não pode ser um espetáculo. O espetáculo ele acaba tendo mais peso do que a oficina. Isso. Então, exatamente. O sarau seria o produto principal. A contrapartida não pode ter mais peso do que o teu produto. Né? Por exemplo, são 10 oficinas para 180 pessoas. O sarau é uma ocorrência única ali para 40, 50 pessoas. Então, a oficina ainda é o produto principal. Vai depender de como você bota essa roupagem, né? Na Rua Nê, por exemplo, tem umas questões de enquadramento lá, que a grande parte do recurso tem que ser artística, né? Eu não vou me ater muito nisso, não vou explicar profundamente, mas daí se você tem oficinas no projeto, você tem que fazer com que a parte artística seja maior do que a parte educativa para você enquadrar de uma certa maneira. Então é tudo uma questão de você modelar o projeto para que a contrapartida realmente não seja o produto principal, bem pontuado. Gente, eu vou precisar ir, que eu vou dar uma outra aula em outro lugar. Obrigado pela atenção de todo mundo aqui presente, quem está online também. E espero que sejam bons encontros aqui, acredito que vão ser, com o Terra. E obrigado à PUC também por receber o projeto. E o Comitê de Cultura do Paraná, que daí eu vou levantar a bandeira do comitê, também está de portas abertas, pode escrever no Instagram, a gente pode fazer ação junto, para quem quiser, em ponto de cultura, ou agente cultural, produtor, artista, é só inscrever no Comitê de Cultura PR no Instagram, e a gente troca uma ideia e bola alguma coisa junto. Muitíssimo obrigado, bom final de tarde aqui. Palmas para o Léo Moita, gente. Ele só vem dessa vez, viu? Quem quiser, depois vai ter o Instagram dele no final ali. Depois as outras aulas são outros professores, tá? Bom, quem faz o currículo, a ficha técnica, isso a gente já falou bastante, né? Já deu uma comentada, né? Então, os dados pessoais de quem faz o currículo, a formação acadêmica, as experiências culturais, as principais atividades culturais desenvolvidas, né? Quais cursos na área artística. Ó, esse curso aqui vai contar para o portfólio de vocês, ainda mais se vocês fizerem certinho e ganharem certificado, né? Vai contar no portfólio. Público-alvo. Público-alvo é uma coisa que muita gente às vezes faz assim. Meu projeto ele é para todo mundo. Ele é de 8 a 80, qualquer faixa etária, qualquer classe social, todo mundo vai gostar da minha atividade cultural. Gente, mas não é bem assim. Será que a gente não consegue aprofundar um pouquinho mais em quem é o seu público-alvo, né? Então, para quem se destina seu projeto? Qual que é o perfil desse público beneficiado? Né? Qual a faixa etária? Se é criança, é adulto, é pessoas da terceira idade? São pessoas que estão mais próximas do centro? São pessoas mais periféricas? São pessoas que estão numa idade estudantil? Qual que é a classe social deles? Qual que é a profissão deles? Tudo isso você pode tentar relacionar dentro do seu público-alvo. Isso vai mostrar para os avaliadores que você entende para quem que você vai fazer aquele projeto, né? Quem são, quantos são, de onde são, como se alimentam. E a partir de definir o público-alvo, você vai começar a pensar o seu plano de divulgação, né? Como você alcança essas pessoas, né? Então, pensar os meios de divulgação, como é o tipo de mensagem que você vai mandar para essas pessoas, qual o formato da comunicação, qual o calendário, qual a frequência de você se comunicar. Poxa, se eu for fazer um projeto para produção cultural aqui, no caso, será que se eu for anunciar, gastar uma grana anunciando esse curso lá na Rádio Ouro Verde, será que é o melhor jeito de eu divulgar esse projeto aqui, né? Não que não seja válido eu divulgar lá, mas será que não tem um jeito melhor de ser divulgado com o recurso limitado que a gente tem, né? Pensar o orçamento do plano de divulgação, né? Geralmente os editais eles limitam. Você não pode gastar mais de 10 ou 20% a depender do edital com divulgação, porque não é o objeto principal do edital, né? E avaliar os resultados, coletar feedback. Lá na última aula a gente vai ter um formuláriozinho de feedback para vocês falarem, se vocês gostarem do curso, falarem mal de mim, falarem bem de mim, o que vocês quiserem. Preferência bem. Etapas de trabalho. Então, lá a pegada de novo, pré-produção, produção, pós-produção. Então,
Ideação, estamos aqui na ideação, idealizando a ideia. Depois a gente parte para o planejamento, né? Definir toda a logística, quem que a gente vai contratar. Tudo que vai vir antes do grande dia é pré-produção. Produção é a execução, é tudo que acontece no dia, durante o evento em si, durante o churrasco, né? E pós-produção é limpar tudo, guardar tudo e prestar contas do churrasco. É importante prestar contas, tá? Aqui tem um exemplinho de etapas de trabalho. Então, a pré-produção. Definição das comunidades participantes e contato com lideranças. Acho que esse tinha alguma questão indígena nesse projeto. Planejamento metodológico da coleta de dados. Formação da equipe e treinamento. Preparação de equipamentos e logística. Esse é o mês 1 da pré-produção. Mês 2, produção. Realização de entrevistas com lideranças e anciões quilombolas. Ó. Coleta de fotografias e documentos históricos. Início da edição e organização. Mês 3, produção e início da pós. Esse aqui é audiovisual, né? Finalização da edição dos episódios do podcast. Curadoria e digitalização dos materiais. Desenvolvimento da plataforma digital do museu comunitário. Entendemos o projeto já. E a pós-produção e a divulgação final. Lançamento do podcast do museu. Divulgação nas redes sociais e espaços culturais. Realização de uma roda de conversa e entrega das ações de contrapartidas, oficinas e exibições públicas. É muito comum que produto audiovisual, uma das contrapartidas seja uma exibição pública gratuita em local aberto e tudo mais. Bom, vamos agora que vocês sabem tudo de projeto cultural, já está tudo treinado na cabecinha de vocês, a gente vai novamente para uma atividade prática. Então, primeiro, vocês vão ter uns minutinhos para contextualizar melhor essa ideia que vocês começaram aqui lá naquela primeiro exercício. Então, vamos definir um pouquinho melhor isso. Pode ser em grupo, pode ser individual, pode ser em dupla, como vocês preferirem. Pessoal do online também. Então, primeiro, a gente vai desenhar um pouquinho melhor essa ideia. Já tentando pensar naqueles campos. Vou apresentar o projeto, vou criar objetivos para o projeto, vou criar uma justificativa para o projeto. Tá? Ah, preciso escrever todos os textos? Não. Precisa ficar perfeito? Não, também. Passo 2. Depois, cada pessoa deve apresentar o seu projeto para outra, enquanto a ouvinte pensa em perguntar sobre o projeto. O que a gente geralmente faz quando a gente está ouvindo uma pessoa no exercício desse? A gente não está pensando, a gente não está ouvindo de verdade, né? A gente está pensando no nosso. A pessoa está falando, a gente está só pensando, como que eu vou apresentar para ela depois? Não, gente, tá? Quando vocês forem ouvir, pratiquem a escuta ativa. De fato, escutem o que a pessoa está falando e já vão pensando em perguntas que você quer fazer para a pessoa. Por exemplo, a pessoa fala, eu quero fazer uma peça de teatro. Ah, tá, mas quando vai ser essa peça? Para quem que você vai fazer? Como que vai ser? Com quais atores você quer fazer? Qual que é a temática dessa peça? Então, você vai ajudar a pessoa a identificar buracos no projeto dela. Você vai fazer quase um trabalho de um parecerista. Você vai conseguir ajudar a pessoa a identificar onde estão os erros, as falhas de comunicação do projeto dela, né? Então, pensar na clareza. A proposta está compreensível? Tem que ser objetivo, gente. Se a pessoa ler o texto para você, for um texto lindo, totalmente lúdico, mas que não explicar nada do projeto, você tem que ser sincero, falar, olha, não entendi nada do que seu projeto quer fazer, tá? Impacto. O projeto parece necessário, ele é interessante, a proposta é coerente com o público-alvo, então, também, se você vai fazer um projeto genérico que já tem milhões iguais, ou você está propondo alguma coisa diferente, alguma coisa inovadora. Novamente, não é um problema ser genérico, faz parte. Quantos festivais de jazz tem no Brasil? Porra, 1 milhão, né? Mas é legal a gente tentar fazer algo diferente, né? E viabilidade. É possível ser feito o que a pessoa quer fazer? Agora a gente já pode começar a botar um pouquinho o pé no chão. Se lá no começo vocês, vou fazer aqui show do Gilberto Gil na minha casa. Agora vamos ver o que dá para fazer de verdade, né? Vamos tentar criar um pouquinho de viabilidade. Porque quando a gente escreve um projeto cultural e o parecerista vai ler lá e ver que, poxa, isso aqui é impossível de ser feito. O cara propôs um negócio imenso, só que esse edital é de 50 mil reais. Não tem a mínima viabilidade de ser feita. Então, vamos começar a olhar para isso também, né?
E passo 3, a apresentar. Alguns projetos, se der tempo todos, a gente vai apresentar para a sala. E depois fazer, não só apresentar e bater palma igual aquela hora, mas tentar dar uma avaliada conjunta nele, né? O exercício que foi feito em dupla, agora a gente faz com a sala inteira, todo mundo batendo no projeto de vocês. Tá bom? Então, quem quiser fazer sozinho, faz sozinho. Quem quiser fazer em dupla, quem quiser fazer com o mesmo grupo que fez antes, fiquem à vontade, a maneira que vocês quiserem, tá? 10 minutinhos para vocês qualificarem melhor essa primeira ideia de vocês, dividir ela em apresentação, objetivos, justificativa, pensar uma contrapartida. Fica a critério de vocês como quanto vocês vão conseguir aprofundar, tá? Como é 10 minutos, fica a dica. Se vocês fizerem uma boa apresentação, uma apresentação legal mesmo, que explique o projeto, já tá bom, tá bom? Vamos lá. Valendo, 10 minutinhos. Pessoal do online também. Quem quiser me chamar, fica à vontade. Última chamada para preencher a lista de presença, pessoal. Se alguém não preencheu, preenche lá. Acabei de mandar de novo nos 2 grupos. Pessoal do online, o exercício é individual daí mesmo, né? Fica difícil de reunir vocês em grupo. Só que vocês têm um grupo do WhatsApp ali. Se alguém quiser falar, eu trabalho com música. Alguém aí é da área de música, quer desenhar esse projeto comigo, me chama no privado. O grupo está ali também para vocês criarem essas relações, tá? Então, se vocês quiserem usar ele para isso, fiquem à vontade. Mas o mais factível vai ser cada um fazer individual, ou então, eu tenho fulano que é meu amigo ali, que também é produtor cultural, chama ele para te ajudar, beleza? Como vocês preferirem. Cinco minutinhos. Quem está em grupo, escolhe alguém para apresentar, tá? Três minutinhos. Quem está em grupo, escolha quem vai apresentar. A pessoa que vai apresentar vai sair do grupo e vai para outro grupo para apresentar o projeto. Foi, pessoal? Então agora vamos fazer o seguinte, galera. Ó, tá todo mundo em grupo? Todos os grupinhos assim? Então, escolham uma pessoa do grupo, vai rolar um intercâmbio agora. A pessoa vai mudar para outro grupo e vai contar a ideia dela. E todo mundo daquele grupo vai bater na ideia, né? Falar, mas quantos são? Para quem? Qual que é o público? Tá bom? Escolham. Ó, quem vai sair daqui? Escolham rapidinho, pessoal. Quem vai sair de cada grupo? Quem vai apresentar? Joga no 2 ou 1, se for o caso. É você que vai nesse? Vocês aqui são um grupo? Tá, então quem vai sair? Para explicar a sua ideia. Para apresentar. Ó, então você vem, você que vai? Então, você vem para cá e você vai naquele ali, tá? Quem que vai apresentar esse grupo aqui?
Tá, você? Quem vai apresentar aqui? Alguém tem que ir para rolar a dinâmica, não precisa ficar bom, relaxa. Mas aí daí que a pessoa vai ficar sem grupo ali, gente. Não importa, não tem problema. Mas é que os outros têm que ficar para ouvir a ideia, entendeu? Tá bom. Então façam essa dinâmica em grupo. Então façam isso. Então virem todos para cá, vocês apresentam e eles apresentam. Eles querem fazer em grupo, tá bom? Daqui quem que vai sair? Uhum. Pode ser. Daqui quem vai sair para apresentar um projeto? Você? Apresentar para outra mesa o projeto. Chega, venha, venha, venha. Ó, você apresenta para eles e você apresenta ali. Por favor. Ó, respondem, você vai apresentar para o professor. Essa aqui, ó. Você já tem quem vai apresentar? Tá. Ah, já fez a troca? Ah, beleza. Todo mundo trocado, né, gente? 10 minutinhos para fazer esse intercâmbio de projetos aí. Critiquem, duvidem, perguntem. Aí, pessoal. Fechou, né? Rolou essa troca aí? Pessoal, agora é o seguinte, aqui, galera, ó. Vamos destrocar os grupos. A pessoa que estava num grupo volta. E você vai trazer para o grupo quais que foram os questionamentos do projeto. Aí, vocês vão tentar melhorar um pouquinho em 5 minutinhos para apresentar. Alguém vai vir apresentar daí para a sala inteira e a gente vai debater um pouco cada projeto, tá bom? Então, destroca, gente. Cada um volta para o seu grupo. Pode destrocar, gente. Pode destrocar, pode voltar para o grupo. Pode destrocar, gente. Pode separar de novo agora. Ou se quiser, fique assim também. Podem destrocar, gente. Leva os aprendizados para o pessoal lá. Leva os aprendizados para eles lá. Todo mundo destrocou? Certinho? Pessoal, agora 5 minutinhos para você contar para os colegas de grupo o que você aprendeu no intercâmbio, tá? Tenta qualificar um pouquinho mais o projeto, porque daí todo mundo, um de cada grupo, vai vir apresentar aqui na frente o projeto e a gente vai debater um pouquinho de cada projeto, tá bom? Beleza? Conte para os coleguinhas o que o pessoal viu de defeito no projeto de vocês. Cinco minutos, rapidinho.
Vamos começar então, gente. Qual grupo quer ser o primeiro? Se ninguém se voluntariar, eu escolho. Você? Vamos lá. Pessoal, atenção aqui. Agora vamos parar um pouquinho do diálogo, vamos prestar atenção na apresentação, vamos ter escuta ativa aqui com o amigo, para a gente pensar em perguntas para fazer para ele do projeto dele, tá? Se coloquem todos agora no papel de avaliador. Achem os buracos do projeto, entendam o que está faltando na apresentação dele, tá bom? Bom, o meu projeto a gente intitulou como Fotógrafos Curitibanos. A ideia é fazer multiplataforma sobre a história sobre cada personagem, cada fotógrafo e sua carreira. Essa multiplataforma seriam um videocast, um doc em vídeo e uma entrevista para um portal. São 3 produtos dentro do guarda-chuva. Esse guarda-chuva seria esse site, esse portal. E no videocast a gente traria uma entrevista sobre a profissão, sobre o mercado de trabalho, sobre a técnica, sobre equipamentos. O doc seria uma apresentação de uma obra desse fotógrafo, onde eles poderiam contar a história por trás daquela foto, daquela imagem, como ele chegou naquela imagem. E a entrevista seria um grande perfil sobre esse artista. O objetivo é fazer uma curadoria para selecionar 12 fotógrafos. Como nós temos uma categoria muito ampla, a gente poderia assim ter exemplo, separar por gênero, por raça, a gente poderia trazer, englobar uma boa categoria, bons nomes da nossa categoria. Esse é um objetivo. Um outro objetivo seria, com isso, documentar e trazer para a memória da cidade o que como é a fotografia feita aqui. Nosso público-alvo seriam professores, estudantes de fotografia ou de arte, amantes da arte, fotógrafos, pesquisadores, historiadores, que poderiam também se interessar, mas também é aberto a um público geral. Não dá para... Essa plataforma ficaria aberta, assim que publicado, para todos os acessos, quem quiser. Não teria cobrança, não teria nada, então seria aberto para consumo imediato e a longo prazo. Não teria fechamento de consumo. O planejamento exigiria um tempo maior, porque são 12 pessoas a serem entrevistadas, então requer um cronograma mais amplo, então, que exigiria acertar as agendas dessas pessoas para a gente conseguir captar tudo isso, e aí uma programação seguinte para divulgar e colocar no ar essas informações. Uma forma de contrapartida, além dessa abertura para quem quiser acessar gratuitamente, claro, seria no lançamento de cada episódio, que a gente está chamando, aí copiando aí claramente Netflix, as coisas, vamos lançar o episódio 1, episódio 2, né? A cada episódio a gente chamar o fotógrafo e fazer um bate-papo aberto ao público para que ele falasse um pouquinho sobre a carreira dele, aberto a qualquer pessoa que tenha interesse em assistir. Isso seria uma das contrapartidas. A questão de inovação, eu já falei, que seriam umas 3 plataformas, YouTube, Spotify, ou outras qualquer, e o site também aberto. O orçamento, não tem ideia, é caro pra cacete, e muita gente para ser colocado na lista. Isso vai exigir uma pré-produção até para conseguir todos os nomes possíveis para a gente, na hora de colocar no projeto. E eu acho que é isso que eu tenho para falar, que eu me lembro, sim. Estou aberto à porrada. Então, o grande objeto é uma plataforma reunindo perfil, vida e obra de 12 fotógrafos. Legal. Quem tem pergunta para ele? Só fala no microfone para a gente, pessoal do online. Boa, eu esqueci desse detalhe. A pergunta é se tem um recorte do tipo de fotógrafo, né? Porque existem... Eu não sou especialista, mas tem diferentes formas de trabalhar a fotografia. A ideia não é ser temático. Assim, tem de moda, de esporte, tem tudo. A ideia é ter conteúdo, qualidade de trabalho. Mas, assim, tentando trazer exemplos de pessoas que começaram, por exemplo, só no negativo
pessoas que já pegaram a transição do negativo para o digital e pessoas que começaram já no digital. Para quê? Para mostrar para quem gosta ou para quem quer ser fotógrafo, pode ter exemplos factíveis para que eles entendam que existe dentro, porque assim, o recorte por área é um pouco mais complicado, porque o fotógrafo, às vezes, ele trabalha em diversas áreas, né? Ele pulveriza ali. Oi. Pode ser? E os fotógrafos, eles vão ser só do Paraná ou eles vão ser do Brasil e vai ter uma curadoria? Para o projeto que eu escolhi para falar assim, eu falei Curitiba só para facilitar aqui o Com recorte. edital municipal, então. Sim. Mas esse projeto, na realidade, o que eu imagino é inscrever na Rouanet, porque pelo tamanho que ele vai ser. Porque aí sim, eu poderia fazer fotógrafos de todo lugar. Que me daria um corpo de pesquisa melhor. Talvez por ser Rouanet, poderia ser maior a área de abrangência, né? Sim. Estadual, Brasil, Uhum. mundo. Sim. Mas legal, legal a ideia. Mais perguntas, gente? Não? Qual o seu nome? Ricardo. Palmas para o Ricardo e para o grupo dele, gente. Qual grupo quer vir agora? Fez? Pode ser? Boa tarde, gente. O nosso projeto que a gente criou agora chama Entre Histórias, é isso, né? Encontro entre Histórias. E a intenção é criar um encontro entre pessoas de diferentes faixas etárias. Então, a gente pensou em fazer um recorte de estudantes de arte que se encontram com pessoas idosas. Então, 10 estudantes de arte, 10 pessoas idosas, para fazer um registro e uma troca das suas vivências e que pudesse se transformar num livro, no fim, né? Então, a intenção é que fossem 3 oficinas presenciais de desenho e que no quarto momento a gente já tivesse essa elaboração do material que poderia tanto ser uma exposição depois, mas que principalmente fosse esse livro e que depois ele pudesse, algumas dessas pessoas que participaram pudessem visitar outros espaços contando suas histórias. Então, seria um intercâmbio entre gerações. Mais algum? Acho que por enquanto é isso. Acho que podem fazer complementos, perguntas. Vamos lá. Quem quer perguntar? Você falou da questão da troca de vivências, né? Sobre qual aspecto? A gente conversou muito que esse é um projeto que precisaria de um contexto para fazer bastante sentido. Assim. Então, quase que escolher uma região, que a gente não escolheu ainda. Mas quase que assim, que histórias que a gente percebe que não têm essa visibilidade ou que poderiam chegar em outros espaços, né? Histórias que não têm esse acesso e que a gente pudesse registrar nesse material. Tá, né? Tem mais uma pergunta? Durante a semana, gente, qualifiquem o projeto, se juntem online mesmo para desenhar melhor a ideia de vocês, ou façam individual, mas vão qualificando isso daí, tá? O produto final é o livro. O encontro, a oficina, não entendi. Seriam para os estudantes, para eles saberem como abordar essas pessoas mais idosas, ou seriam junto? Não entendi. A ideia é que houvesse encontro presencial, né? Que fossem 3 encontros entre os estudantes de arte que pudessem fazer essa representação dos idosos. Então, seria meio que um momento até de arte e educação, né? De mediação, para conseguir extrair essas histórias, escolher uma delas e fazer uma representação visual que iria para o livro. E aí os encontros seriam em asilos? Poderia ser em um lar de pessoas idosas, por exemplo. E aí, se fosse, a gente está aqui maturando juntos, né? Depois, esses próprios participantes poderiam ir em outros lares para contar suas próprias histórias. De repente, isso poderia ter algum tipo de itinerância. Daí com as pessoas idosas, elas iriam contar, elas próprias contarem a história delas. Entendi. Quem mais quer perguntar? Alguém? Não? Qual o seu nome, amiga? Débora.
Palmas para Débora, gente. Quem quer vir? Pode vir. Obrigada. Boa tarde, gente. Nosso grupo se chama Coletivo Vênus. Nós criamos esse coletivo com o objetivo de criar uma oficina chamada Queeritiba, voltado para a comunidade queer, da Ballroom. Aqui no Paraná, essa comunidade é muito forte com os drag queens. E a gente quis criar essa oficina porque, principalmente em 2026, algumas empresas, de 10 empresas, reduziram o marketing no mês do orgulho. LGBTQIAPN+, ele precisa de representatividade. E essa oficina, ela tem uma oportunidade de colocar mais representatividade LGBTQIAPN+, ano que vem, no mês do orgulho, para reforçar que esse mês precisa lembrar que a gente existe e que a gente precisa de respeito. O que vai acontecer nessa oficina? Ele é voltado para pessoas com mais de 18 anos que têm interesse na produção drag queen. Serão 6 aulas. 2 aulas terá construção de corpo e voz, voltado para apresentação drag queen. 2 de maquiagem e 2 de figurino. A pessoa ela vai produzir o personagem dela dentro dessa oficina. E no mês do orgulho, em junho, a gente vai fazer uma apresentação no estilo de lip sync. Então, a pessoa ela vai apresentar a personagem dela e vai colocar uma música e performar. Essa é uma forma de da identidade não, para representar a identidade e se conectar com eles. E a gente também poder explorar a nossa curiosidade e interesse e habilidade se a gente quiser fazer a oficina. Então, não precisa ser uma pessoa que faz drag, ela pode só se interessar, mas é principalmente para a formação, porque é uma forma também de trabalho. Então, a pessoa pode aprimorar as suas habilidades dentro dessa oficina e construir também um portfólio e currículo ali dentro. A gente faria, ou por exemplo, na Casa Hoffman ou a La Faia, que tem um espaço próprio, que tem acessibilidade, tem as rampas de acesso. A gente também pensa, talvez, em fazer uma com Libras, mas isso tem que ser estudado também. E é isso o nosso projeto. Alguma dúvida? Quem quer perguntar? Eu gostei do jeito que você botou a justificativa, né? Do porquê que as empresas diminuíram o marketing. Bem legal. Putíssima, desculpa a palavra. É uma coisa que eu estava falando com o Gael, eu estou com raiva disso. Tudo certo. Quem quer perguntar, gente? Alguém? Não? Vocês chegaram a pensar em alguma possibilidade de contrapartida social nesse projeto? Pode falar, Gael. Só um pouquinho. Seria disponibilizado todos os materiais para os estudantes, né, para quem se inscreveu na oficina poder utilizar, porque geralmente quando a gente fala de arte drag, maquiagem, roupa, figurino é tudo muito caro, então eles teriam acesso gratuito a essas coisas para poderem se aprimorar e também não seria cobrada taxa de inscrição nem nada na oficina. Essa seria a contrapartida do projeto. Mas juntando a contrapartida também, é que eu não deixei claro, a oficina e a contrapartida é a apresentação. Então, essa apresentação ela tem entrada gratuita e é um evento gratuito que vai ser ofertado à comunidade. A apresentação já serve mais como contrapartida, mas os materiais gratuitos, a gratuidade da oficina em si, isso não chega a ser a contrapartida, porque ainda é o objeto principal. Tá? Mais alguma pergunta? Amiga, eu fiquei um pouquinho em dúvida com relação, você citou a comunidade Ballroom, né? E aí a oficina é voltada para
para construção de personagem drag queen. Onde que está essa relação, assim, dentro da comunidade ballroom com o movimento drag queen, que é um movimento performático, teatral? A nossa amiga sabe explicar um pouco mais. Então, eu propus exatamente por já fazer parte da comunidade ballroom, então encontro várias pessoas trans que já se envolvem com essa questão da performance, da transformação, da construção de figurino. Então, a ideia é que, lógico, para um público que quer se voltar a estudar essa arte de ser uma drag queen, mas também para quem já faz parte da comunidade ballroom poder aprimorar os figurinos, maquiagem e também a performance que a galera já trabalha, né? Então, era só para, tipo, amplificar as pessoas que fazem parte do movimento. Maravilha. Vamos para o próximo. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Fechou? Qual é o seu nome, amiga? Meu nome é Maísa. Palmas para a Maísa, gente. Quem vem? Quem é mais? Vamos ter que acelerar um pouquinho a dinâmica para a gente não passar do horário, tá, gente? Mas vamos tentar fazer com o máximo de qualidade possível. Oi, tudo bem? Sou a Amanda. O nosso projeto é uma websérie com 12 episódios, de 20 minutos cada episódio. E a ideia é que a gente trabalhe com temas ligados à arte e cultura. Então, esse, na verdade, é uma reformulação de um projeto que a gente já executou, que era feito... Era um programa gravado em estúdio, com uma parte também externa. Cada episódio a gente recebia 4 pessoas. Então, a ideia é que agora a gente tire essa parte de estúdio e que cada episódio dessa websérie seja gravado totalmente em externo. Então, por exemplo, a gente vai fazer um episódio que seja sobre direito à memória. Então, a partir do tema elencado para cada episódio, a gente vai pensar quais poderiam ser as pessoas convidadas para falar sobre aquilo e dialogar sobre aquilo, porque o objetivo principal, o objetivo geral, é gerar debates e reflexões sobre diferentes assuntos, 12 assuntos aí que estejam relacionados à arte e cultura. Então, por exemplo, um episódio que a gente vai falar sobre direito à memória. A gente pode chamar um antropólogo que trabalhe, sei lá, com os povos Chetás aqui do Paraná e que possa trazer esse tema para o debate, e pode trabalhar com uma pessoa historiadora que também possa vir complementar. Então, chamar pessoas de diferentes áreas que possam, enfim, conversar e, a partir disso, a gente gerar um debate, uma reflexão. Nosso público-alvo principal é pessoas, nosso recorte também, né, para poder convidar as pessoas para os episódios, é Curitiba e região metropolitana. Então, nosso público-alvo também é esse, Curitiba, região metropolitana. E pessoas interessadas nas temáticas ligadas à arte e cultura. Acho que é isso. Então, a veiculação no YouTube. Eu acho que é isso, gente. Se tiverem mais dúvidas, sei que faltou. Acho que foi legal o jeito que você começou apresentando, né, dando números, falando como que ia ser realizado. Só achei muito amplo. Arte e cultura é um guarda-chuva muito imenso, eu acho, né? E aí fica, inclusive, difícil de definir o público. Que daí ficou o público, Curitiba e região. Também fica um público meio, né, meio todo mundo, né? Mas a ideia é legal, só acho que tinha que escolher um recorte menor, né? Você falou, você puxou uma matemática indígena em uma das séries, né? Uhum. Talvez pudesse ser tudo, matemática indígena, quilombola, não sei, Uhum. né? Só uma ideia. Justo. Quem quer fazer pergunta? Perguntas, um de cada vez? Então, a pergunta é como seria a divulgação disso? Porque é uma das questões que como fazer com que as pessoas cheguem no teu produto. A gente ficou pensando muito nesse formato YouTube, ou se a gente pensava num videocast, sabe, para poder estar no YouTube, estar no Spotify, por exemplo, né? A princípio, a gente pensou em ficar só ali no YouTube, e realmente é um desafio como levar as pessoas para lá, né? Uma das possibilidades que a gente pensou, por exemplo, é aproveitar que a gente vai chamar pessoas diferentes para cada episódio e aproveitar um pouco. A ideia é que a gente chame pessoas que, de alguma forma, sejam referência na área, né? Isso já pode ser um potencial de fazer collabs e né, aproveitar o público que cada um desses profissionais já tem. Uma das possibilidades que a gente estava imaginando ali seria, por exemplo, produzir um material complementar com essas pessoas para sair exclusivamente no Instagram,
que seja um mini perfil, assim, vídeos mais curtinhos, que a gente possa aprofundar quem que é aquela pessoa e aí gerar um interesse. Tipo, pô, que legal essa pessoa, a trajetória dela de pesquisa aqui, vou assistir o episódio inteiro. Então, essa é uma das possibilidades que a gente pensou. Mas cortes diferentes. Claro, cortes do próprio episódio, mas também ter vídeos específicos para as redes, aprofundando um pouco mais o perfil de cada convidado, convidada. Legal. Mais alguma pergunta? Palmas para Amanda, gente. Obrigada. Falta esse grupo e o de vocês? Só? Mais algum? E esse aqui? 3 grupos? Tá. Vamos tentar ser rapidinho, gente, que a gente já deu o nosso limite de hora. Vamos lá. Tá bom. Então, nosso grupo ele decidiu fazer um projeto de um livro de desenhos em quadrinhos sobre uma das nações aqui do Paraná, uma das nações indígenas aqui do Paraná, falando sobre os quenês. Quenês são os desenhos que os povos indígenas utilizam como meio de comunicação, né? Há milênios. Para quem? Para jovens periféricos dos territórios indígenas e das escolas públicas, todas as escolas públicas. A gente pretende aí estar publicando livros digital, em torno de 300 livros físicos para distribuir como contrapartida nas rodas de conversas, promovidas de preferência também que tenha nessas rodas de conversa lideranças indígenas caigangue. E onde? De preferência em Curitiba, porque aqui em torno a nós temos os territórios indígenas caigangue, né? E tudo isso se daria no mês de abril, em 2027. Como meio de comunicação se utilizaria as redes sociais, os próprios e-mails, que são aí formais, né? Os agentes culturais, cadê o povo da agente cultural aí para trabalhar? E, claro, foi sugerido ali pelo grupo que a gente também incluísse a capacitação de professores, reunião com a Secretaria de Educação, com a GB Técnica, procurasse envolver todo esse público, né? E mais, dentro da distribuição dos livros, a gente publicaria também um livro audiovisual, audiolivro descrição de como é que é? Não consigo falar. Isso. É isso aí, gente, é isso aí que eles acabaram de dizer. Para garantir a inclusão aí de quem não está, né? É por aí. E como justificativa, a valorização dos quenês, por meio de uma linguagem formal, né? Baseada na vivência milenar dos povos ancestrais caigangues. É isso. Muito legal. Tem um recorte bem específico. Fica mais um pouquinho. Tem as perguntas. Muito bom. Um recorte bem específico, está bem delimitado. Tem o edital da Gibiteca, né, que está aberto e que o projeto de vocês ele está super alinhado. Assim. Aí, povo, já temos um edital. Temos tempo para uma perguntinha. Alguém? Não? Arrasamos, então. Obrigada. Tá perfeito. Qual é o seu nome? Eu sou a Kishihá. Como é? Kishihá. Kishihá. Palmas para Kishihá, gente. Eles querem ser diferentes, ó. Eles vão vir em grupo apresentar. Vamos lá. Certo, isso aí. Boa tarde, pessoal. O nosso coletivo pensou num projeto de gastronomia e arte. O nome seria Gastroarte. O objetivo é focado nos adolescentes, jovens e adolescentes da cidade industrial, onde a gente estaria disponibilizando aulas de gastronomia, linkando a arte, a parte histórica, e dando esse contato, essa possibilidade de contato com a gastronomia, para que, se no futuro eles quiserem trabalhar com isso, ou fazer empreender, né? Fazer algum prato, alguma coisa para vender como comida de rua, isso pode ser usado também. A nossa ideia é fazer oficinas, tipo, uma turma com oficinas, 8 oficinas, tipo, a mesma turma, né? Tipo, acho que até 10, ou menos, né? Porque
10 divididos em 2 turmas. Aí 8, uma por semana. E durante um mês. E daí a gente faria isso ali no SIC, né? Na cozinha da Associação de Moradores, né? Uma cozinha comunitária. E a nossa ideia é tipo juntar, trazer através da gastronomia um pouco da cultura, da história das comidas brasileiras e através da música também, tipo, trazer músicas brasileiras, canções brasileiras que envolvam, que tragam a história das comidas, assim, dos alimentos, tudo. Quer falar mais um pouco? Bom, então, como sabemos, né, é a escassez da alimentação, né, principalmente de crianças e adolescentes periféricos. Então, se a gente linkar a questão da arte junto com a gastronomia, e a ideia é que eles possam perceber que não é simplesmente trabalhar com a gastronomia dentro de uma cozinha, mas eles têm outras formas de trabalhar com a arte da cozinha, né, trazendo essa visão artística para cada prato, né, porque eles têm esse contato com músicos, com professores de história, com chefes renomados, né? E daí passar também pelo boas práticas junto com o nutricionista e eles entenderem esse universo, porque hoje sabemos que a gastronomia, de modo em geral, ainda é colocada, se você vem da periferia, ela é colocada como um subemprego, né? Então, transformar isso dentro de periferias é muito importante, né? E a contrapartida seria as aulas gravadas que ficariam disponíveis para toda a comunidade. E o nosso recorte são adolescentes de 14 a 16 anos que estão dentro do Jovem Aprendiz para que eles possam também seguir esse caminho, né, do emprego, ir para vagas de emprego, mas também que eles possam explorar outras áreas. Legal, cultura alimentar, né? Só, o que você falou que era contrapartida mesmo? Então, ficar o material disponível geralmente é mais acessibilidade, democratização de acesso. Talvez não contaria como contrapartida. Talvez tivesse que pensar uma outra coisa. Um material exclusivo, daí aí conta melhor. Uhum. Uma pergunta? Temos? Eu queria entender aonde exatamente está a arte. A arte está na própria arte da gastronomia, né, na arte do cozinhar, ou na arte, nas outras linguagens artísticas, como, por exemplo, pegar uma letra de uma música onde se fala de um prato e fazer essa conexão entre a música e a culinária nesse sentido. Onde que está? Qual é o foco exato, sim? Ou se tem, ou se vocês não pensaram nisso. Só já é uma arte, né? Você consegue moldurar pratos hoje, né? Então, pensando em alta gastronomia, você moldura um prato, você pensa num prato, né? Você decora um prato, então é uma arte. E a partir disso a gente vai linkar também com a música, com o teatro, né? Com artistas variados, tipo Vicky Muniz também, que é fotógrafo e faz as suas artes a partir do molho de tomate, ele faz uma Mona Lisa, né? Então, dentro da fotografia, eles vão ter essa pincelada, né? Porque também verba não é tão fácil, mas vão ter essa pincelada dentro desses links com a arte e gastronomia. Então, está tudo linkado. Maravilha. Qual o nome de vocês? Gastroarte. Podemos deixar para a próxima? Porque senão a gente vai passar muito do horário. Desculpa, tá? Quer vir apresentar? Palmas, gente. Desculpa. Tá, vou ser breve, então. Oi, gente. Então, a nossa ideia de projeto são oficinas que vão acontecer no SIC também. Essas oficinas, elas vão ser... Oi? SIC da cultura mesmo. Tá, com tudo. E aí, essas oficinas, elas vão acontecer no Teatro da Vila. Então, elas serão divulgadas nas escolas. Ela é voltada para adolescentes de 14 a 17 anos.
E nessas oficinas a gente trabalha multiartes. Então a gente trabalha a literatura, a gente trabalha o teatro e música. Então são 3 oficinas. A ideia seria que cada oficina fosse em um dia da semana, né, para que a gente trabalhasse, que os adolescentes escolhessem o que mais tem proximidade, o que mais tem interesse de pesquisar, de se envolver. Então, tem esses 3 temas essas 3 oficinas, e a temática, por exemplo, seria sustentabilidade. Mas aí a gente recebeu uma sugestão dos outros grupos sobre a gente também ver o interesse da comunidade, em quais temáticas aquelas pessoas gostariam de trabalhar também. Então, a sustentabilidade é uma temática, mas a gente poderia pensar isso em comunidade do que interessa mais também o público, né? Que interessa esses adolescentes, aonde que estão essas demandas. Mas seria sobre isso. Então, as propostas da oficina de literatura seriam trabalhadas nessa temática. As propostas da oficina de teatro também seriam nessa temática. E seriam 12 encontros, totalizando 3 meses. Então, até o 6º encontro, seriam encontros nichados por esses núcleos, em que os adolescentes iriam para as suas áreas de afinidade. E a partir do 7º encontro, nós uniríamos essas turmas para apresentar, no final, um espetáculo teatral que tivesse a musicalização com a confecção dos instrumentos, por exemplo, que foram realizados na oficina, pensando nessa temática da sustentabilidade, né? Vamos manter a sustentabilidade para a gente também ficar aqui num tema já definido. Então, seria a confecção desses instrumentos. No teatro, a gente também utiliza das dramaturgias elaboradas a partir da proposta de literatura, também com essa temática da sustentabilidade. E as oficinas de teatro também pensando em figurino, cenário, o que a gente pode construir a partir disso também junto. E aí, depois do 6º encontro, a gente começa a trabalhar essas oficinas de maneira integrada para resultar nessa apresentação também no Teatro da Vila para a comunidade em geral, para que possa promover essa cultura descentralizada e para a comunidade. Alguma dúvida? Ah, verdade. Esqueci de falar sobre a nossa contrapartida, que também a gente queria trazer a linguagem do cinema. Então, a gente pensou em também desenvolver um arquivo documental, né? Produzir um documentário que apresentasse como que foi esse processo criativo, como que foi esse processo com os adolescentes, para a gente também conseguir entender um pouco das vivências e a importância também desse projeto acontecendo. Como contrapartida social, inclusive, a gente pensou no documentário. Temos uma perguntinha, uma só, para a gente não passar tanto. Não? Ninguém? Todo mundo quer ir embora? Está bem definida a ideia, bem interessante. Qual o seu nome? Eu sou a Natália. Palmas para a Natália, gente. Obrigada. Gente, então, fica o exercício para durante a semana vocês qualificarem melhor essa ideia. Se vocês quiserem realmente fazer esse projeto em grupo, vocês podem, né, se encontrarem no grupo do WhatsApp e preparar. Se você falar, não, mas é que eu tenho a minha ideia, que é outra coisa na real, eu quero fazer sozinho, faça sozinho também, mas vá qualificando. A ideia é que até o final do mês vocês tenham essa ideia super bem montada e pronta para um edital. Então, por hoje é só. A gente se vê na próxima terça-feira aqui na PUC, não exatamente nessa sala, mas estaremos juntos novamente. Obrigado, gente!